Com as bênçãos de Deus, damos início à 85ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos, capítulo 143, versículos 13 seguintes. O teu reino é reino que se estende a todos os séculos, e o teu império a toda geração e geração. Fiel ao Senhor em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita, inciso 1, ao adolescente e ao seu defensor. 2. Quando não for encontrado adolescente, a seus pais ou responsáveis, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 84ª sessão ordinária realizada no dia 9 de fevereiro de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 84ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 79ª sessão extraordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2014. Ninguém querendo fazer o uso da palavra. 11 de fevereiro de 2015. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da receita e da despesa do mês de janeiro de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 0430/2015, processo 331/2015. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento número 2/15, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos informar o que segue. 1. Quantos médicos plantonistas compõem o quadro permanente da Prefeitura? 28. 2. Desse total de plantonistas no quadro, quantos estão preenchidos e quantos estão vagos? Atualmente existem 9 empregos de médico plantonista preenchidos e 19 empregos vagos. 3. Caso existam empregos vagos, há quanto tempo encontram-se vagos e quando será realizado o concurso para o preenchimento dessas vagas? Resposta. Item 1. Os empregos de médico plantonista do concurso de exercício de 2010 não foram totalmente preenchidos. E do total preenchido, alguns foram ficados vagos no decorrer dos anos de 2011, 12, 13 e 14. 2. O próximo concurso será realizado no exercício de 2015. Questão 4. Qual o número necessário de plantonistas para atender a demanda do pronto atendimento? O número necessário de médicos plantonistas para atender a demanda do pronto atendimento é de 30 médicos. Questão 5. Qual o salário percebido por plantão realizado pelos médicos plantonistas do quadro de empregos permanentes? O salário dos médicos plantonistas do quadro de emprego permanente é de R$ 67,05 por hora, referência em fevereiro de 2015. Jornada semanal de 12 horas. Questão 6. Qual o número de médicos que atuam de forma terceirizada no atendimento? Resposta. O necessário para completar a escala semanal, cobrindo inclusive férias, afastamentos, atestados e faltas. 7. Qual o valor total do contrato de serviço de terceiros de atendimento médico plantonista? Resposta. O valor estimado para o exercício de 2015 para despesas de atendimento médico terceirizado é de R$ 1.700.000. 8. Qual o valor recebido pelos médicos terceirizados por plantão? A Prefeitura Municipal paga à empresa Inovar, referente à prestação de serviços médicos, os valores conforme a tabela abaixo. Período diurno, R$ 87,25 hora. Período noturno, R$ 99,00 hora. Plantão à distância, R$ 59,00 hora. 9. O plantonista terceirizado recebe mesmo não tendo efetivamente comparecido ao pronto atendimento? Resposta.
Existe a escala de médico plantonista à distância remunerada, conforme indicado na tabela da tradição anterior. Respeitosamente, José Aparecido Zeu, prefeito municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 9/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignado em registro em ata. Devoto e pesar pelo falecimento do senhor José Balduino de Almeida, o Japão, ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2015. Requerendo seja dado conhecimento da família, transmitido as nossas condolências. Sala Sessões, vereador no 20 de fevereiro de 2015, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 13/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Adão Isidoro, ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador no seu 23 de fevereiro de 2015, Geraldo Atleta, vereador. Passamos então o minuto de silêncio. Pois não, vereador. Respeitado o minuto de silêncio, consignado em ata e envio de comunicação de votos de pesar à família, pelo falecimento do senhor José Januário. Passamos então o minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Balduino de Almeida, senhor Adão Isidoro e senhor José Januário. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 10/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Inúmeros são os requerimentos desta vereadora solicitando providências em relação à prestação de serviços de saúde oferecida pelo município, que está muito aquém do esperado pela população. No posto de saúde da vida brasileira faltam médicos, pediatras, cardiologistas, medicamentos e psicólogos. Adultos e crianças que sofrem de depressão e problemas psicológicos ficam sem atendimento, pois não tem vaga para fazer psicanálise. Sabemos que a depressão é um mal do século que pode levar o paciente à morte, e inúmeros são os casos de pessoas que estão sendo medicadas e que precisam de tratamento psiquiátrico e psicológico. O prédio do posto de saúde do bairro Tararé está totalmente abandonado. O único médico que atende no local é um clínico geral. O local está praticamente abandonado, apesar de possuir compressor novo para inalação, o referido equipamento não é utilizado. As pessoas daquele bairro precisam vir até Alumínio, enquanto o posto de saúde fica lá deteriorando e sendo subutilizado. A mesma coisa acontece com o medicamento somente no posto de saúde, e ele é fornecido e quando tem, pois inúmeras são as reclamações em relação à falta de medicamentos. Junto ao posto de saúde do Tararé, poderia existir, além do atendimento médico básico adequado com pediatra, geral, ginecologista e cardiologista, a distribuição de medicamento que evitaria que a população tivesse que vir até o município para ser atendida enquanto o posto de saúde já consome. Pela ordem, senhor presidente. Fica praticamente. Gostaria de pedir Pois não, vereadora. Que o senhor secretário lesse um pouco mais alto, porque é difícil entender o que ele está lendo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Eu acho que o requerimento da vereadora não procede. O problema é com o aparelho de som. Estou lendo como sempre leio e como sempre falo. Pois não, vereador. Agora o vereador falou, deu para ouvir bem. Já na sessão passada, eu enfrentei o mesmo problema, mas se pudesse ter atenção no sentido da leitura do requerimento para ficar audível, pelo menos para quem assiste a sessão, seria de bom grado. Solicitando que seja registrado o volume. Pedimos para que se possa também aumentar um pouco a mesa, para que se possa escutar melhor. Solicito ao secretário que continue a leitura do mesmo. O mesmo acontece no pronto-socorro, que não possui a distribuição de remédios, e por esse motivo as pessoas que não são atendidas, ou melhor, que são atendidas fora do horário comercial ou nos finais de semana, fica sem medicamento. Em Brigadeiro Tobias, bairro de Sorocaba, próximo à nossa cidade,
Todos os munícipes que procuram por atendimento saem com o medicamento em mãos, pois logo após a consulta se dirigem à farmácia que fica no local para retirar o medicamento. Aqui em nosso município nada é feito nesse sentido. Se uma mãe passou com seu filho na sexta-feira depois do expediente no pronto atendimento, seu filho vai ficar sem medicamento até segunda-feira, quando ela puder vir retirar na farmácia que fica no posto de saúde da Vila Brasilina, correndo o risco ainda de não encontrar medicamento disponível. Entendemos que, com organização e qualidade, nossos munícipes poderiam estar bem atendidos e não ter que passar por esse tipo de constrangimento, mesmo porque estamos falando de saúde, o bem maior do ser humano. Durante esses 2 anos de mandato, venho reivindicando a contratação de cardiologistas, pediatras, psicólogos, ginecologistas e fisioterapeutas, e a resposta sempre é de que não há verba e nem profissionais interessados. Em resposta a um requerimento do senhor prefeito, disse que um concurso para a contratação de médicos será realizado no ano 2015. Sabemos que o orçamento para 2015 é bem superior ao de 2014. O senhor prefeito já fala até mesmo em festa de comemoração do aniversário da cidade. Assim, entendo que a saúde é uma questão de prioridade e que, com o aumento da arrecadação, não se tem mais a desculpa da falta de recurso e que requer a mesa ouvido plenário seja oficial do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de contratação de pelo menos mais 2 psicólogas para atendimento de adultos e crianças, se sim, quando, se não, por quê. 2. A possibilidade de contratação de pelo menos mais 2 fisioterapeutas para que possa atender a demanda de pacientes acamados que precisam de tratamento domiciliar, se sim, quando, se não, por quê. 3. A possibilidade de contratação de pelo menos 2 pediatras para atendimento no posto de saúde da Vila Brasilina, se sim, quando, se não, por quê. 4. A possibilidade de contratação de pelo menos 2 cardiologistas para atendimento no posto de saúde da Vila Brasilina, se sim, quando, se não, por quê. 5. A possibilidade de contratação de um cardiologista, um pediatra e um ginecologista para atendimento no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê. 6. A possibilidade de reformar o posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê. 7. A reforma do pronto atendimento já foi iniciada, se sim, quando é o prazo para seu término? Quais os serviços a serem executados? Anexar contrato de prestação de serviços da empresa contratada e cronograma da obra. Se ainda não foi iniciado, por favor, especificar o motivo. 8. A possibilidade de instalar pequenas farmácias no pronto atendimento e no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê. 9. A possibilidade de ativar o compressor que existe no posto de saúde do Itararé para que as mães não precisem trazer seus filhos doentes até o pronto atendimento para a realização de reanimação e possam realizar o tratamento lá, se sim, quando, se não, por quê. 10. A possibilidade de contratação de uma enfermeira para trabalhar no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê. 11. Qual a data de realização do concurso público que, segundo informações do senhor prefeito, será realizada nesse ano e quais os empregos públicos que serão oferecidos na área de saúde, bem como em todas as outras áreas? Sala Sessões, plenário vereador do Sul, 20 de fevereiro de 2015, doutora Ana Paula Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Bom, como os senhores que estão assistindo a sessão e os internautas que nos assistem, esse requerimento nada mais é que uma reiteração de diversos pedidos que já foram feitos por mim desde o início do meu mandato. O que acontece? Nós já ouvimos falar que teremos festa de aniversário da cidade, né? E o prefeito já fala nisso. Eu não sou contra a festa de aniversário, só que primeiro, antes de festa de aniversário, a população de Alumínio tem que ter uma saúde decente. Todos esses requerimentos que eu fiz aqui já foram feitos. Aqui, como os senhores podem ver, são centenas de requerimentos endereçados ao senhor prefeito, que 95% foram negados. E a maioria deles na área da saúde. Então aqui, como os senhores viram, eu pedi. Hoje o posto do Itararé está praticamente fechado. Tem um único clínico geral lá. Pedi a contratação de um atendimento básico. O que seria um atendimento básico? Um clínico geral, um ginecologista e um pediatra e um cardiologista. Foi pedido isso já, foi negado. Se agora houve um aumento de orçamento, nada mais
digno de que se contratar esses médicos para a população do bairro do Tararé. Aquele posto de saúde tem uma estrutura ótima, está lá, acabado, deteriorado. Que custa colocar um ponto de distribuição de medicamento para o pessoal de Tararé? Não, eles têm que vir aqui no posto de saúde. E em Brigadeiro Tobias, você é atendido no pronto-socorro, você já sai de lá com o seu medicamento. Aqui no nosso pronto-socorro, se você for atendido no final de semana, você vai ficar até segunda-feira para você vir no posto de saúde quando você encontrar o medicamento. Nós não temos psicólogos no nosso posto de saúde suficiente. Todos nós sabemos que a depressão é o mal do século. Crianças e adultos com depressão, isso pode causar morte, e temos exemplo disso até no nosso município. Então, o que acontece? Nós não temos pediatra no posto de saúde, nós não temos cardiologista, nós não temos fisioterapeuta que possa atender as pessoas que estão acamadas. Aliás, nós não temos nem condução indo buscar as pessoas acamadas, sendo que a deputada Rita Passos nos mandou uma van que está lá encostada, sem ser utilizada pelo prefeito, enquanto os acamados estão lá esperando e não são buscados para fazer a fisioterapia. E nem a fisioterapeuta vai fazer também em domicílio. Quem tem um familiar com AVC sabe qual é essa dificuldade. E, no entanto, o nosso prefeito não está vendo, ou melhor, o senhor Valdir Tizeu não está vendo, né? Porque é ele que manda em tudo. Então, eu acho assim, quer falar de festa de alumínio? Tudo bem, ninguém é contra a festa. Mas primeiro, vamos dar um atendimento digno lá no pronto-socorro, vamos colocar uma farmácia para a pessoa, assim que ela for atendida, ela pegar o medicamento e não ter que esperar até segunda-feira. Quando tem no posto de saúde, porque normalmente não tem também o medicamento. Vamos contratar um ginecologista, um clínico geral, um pediatra para colocar lá no posto de Tararé, ativar aquele posto. Lá tem um compressor novinho, largado, abandonado lá, compressor de fazer inalação, sem utilização. Por que não coloca lá para as mães que precisam fazer inalação com os filhos, poder levar seu filho lá no posto de saúde de Tararé? Não, tem que ir, sabe aonde? Lá no PA. Se vira, pega ônibus, se não tem dinheiro, empresta, se vira. É assim que parece que é vista a saúde no nosso município. Eu, sinceramente, estou cansada de ser cobrada, porque nós somos cobrados em todos os meios, na internet, em tudo que se possa existir. Só que quem tem que ser cobrado mesmo, está lá, de boa. Né? Então, o que eu quero? Quero providências do senhor Valdir Tizeu quanto à saúde do município, para depois se falar de festa de alumínio. Vamos lá, vamos ajudar essas mães que estão aí sem pediatra, que estão sem remédio lá no posto de saúde, e lá no Itararé sem atendimento nenhum, com aquele posto caindo pedaço, para depois se falar em festa de alumínio. São essas minhas considerações e peço a aprovação dos nobres vereadores, aí é o meu requerimento, que já é objeto de tantos outros. Tenho quase certeza que mais uma vez vai ser indeferido, mas eu não desisto. Assim como o esgoto da Granja Modelo, eu não desisto. Só vou desistir a hora que acontecer. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, o requerimento 10/2015. Em discussão. Nenhum vereador queria fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo da Delegacia. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Ausente. Requerimento 10/2015, aprovado por 7 votos a 0. Solicita ao secretário continua a leitura dos requerimentos. Requerimento número 11/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores do bairro Areia Branca 1 têm procurado por essa vereadora entristecidos e muito preocupados por não estarem sendo atendidos pelo senhor prefeito em relação à troca de 16 lâmpadas que estão queimadas no local. Há meses os moradores impedindo providências não estão sendo atendidos. Todos sabemos que a falta de iluminação nas ruas deixa o lugar ermo e perigoso, propício para a atuação de criminosos, o que coloca em risco a segurança da população que reside no local. Assim, ante os fatos, requer a mesa do vídeo plenário seja fixado pelo prefeito, solicitando que preste as seguintes informações. Número 1. A possibilidade da troca de 16 lâmpadas localizadas nos postes de 2 ruas que compõem o bairro Areia Branca 1.
2. Se 5 anos serão trocadas. 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Silva, 20 de fevereiro de 2015. Doutora Ana Paula Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. O vereador pediu para passar para você. Essa questão dos moradores da Areia Branca, eles vêm pedindo aí há 4, 5 meses que sejam substituídas as lâmpadas. Todos nós sabemos que um lugar ermo é propício à ação de ladrões, de criminosos, né? E outros crimes que podem ser cometidos, tendo em vista que meninas descem no ponto de ônibus e têm que ir para suas casas no escuro. Então a gente pede atenção aí ao senhor prefeito, que substitua essas lâmpadas, já que agora a responsabilidade é do município. Nós pedimos que ele dê essa atenção a esse povo tão aí sofrido, que tem aguardado e não consegue ser atendido pelo senhor prefeito. São essas as minhas considerações. Obrigada. Discussão, Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Problema isolado no município, né? Que hoje a responsabilidade passou para a Prefeitura de Alumínio, que estaria estudando um edital para realizar a contratação de uma empresa terceira que vai realizar esse tipo de serviço. Na Vila Industrial, os meus vizinhos já cansaram de pedir para o vereador que mora no bairro e que vê no quadrante de um quarteirão 6 lâmpadas queimadas. Já fui pessoalmente no setor de obras, falei com o engenheiro Eduardo que me explicou isso. Agora o que mata a situação, para não falar outra coisa, e nos leva à extrema irritação, é o fato de que quando foi aprovada essa taxa de iluminação pública, não sei se o contribuinte já está pagando ou virá a pagar, mas acredito que já esteja, já tinha a previsão da contratação de serviço terceiro, ou seja, tem quase um ano pelo menos que ele já tem a previsibilidade de que a partir de janeiro desse ano teria a prefeitura de realizar o serviço. Então hoje não tem uma empresa, salvo engano, queriam dentro de um limite de dispensa de licitação que é de R$8 mil, eu não sei se para esse tipo de serviço daria maior valor, mas eu acredito que não, fazer a troca, sendo que cada lâmpada tem um custo estimado de 300 ou 400 reais para trocar. Então 8 mil com a parte, Só esclarecendo, Excelência, a CIP foi criada, na realidade, em 2014, e aí a Câmara emendou o projeto de lei vinculando a operação da CIP, né, a entrada em vigor da CIP no município, à resolução da ANEEL. E a resolução da ANEEL diz que seria a partir de 1º de janeiro, até porque para o município não começar a pagar lá em 2014 uma coisa que só teria que ser efetivada em 2015. Então a Câmara emendou, foi aprovado, então já está valendo a partir de janeiro de 2015 a CIP, e de fato, Vossa Excelência tem razão quando diz que desde 2014 já é sabido dessa necessidade de contratar serviço terceiro para a manutenção das luminárias e também a troca de lâmpada. São essas as considerações. Obrigado pela parte. Como dizia, a Prefeitura já tinha, então, desde um ano, a informação e sabia que ela tinha que incomodar isso a partir de janeiro e agora está elaborando isso. Então, o que a gente espera? Que isso ocorra de uma maneira, da maneira mais breve possível, já sabendo, avisei toda a vizinhança ali, que naquele quadrante eles esperem a luz lá para 2018, que é quando vai sair o prefeito Zeu, que eu tenho certeza que vão atender por último lá, mas isso não é o problema, que atenda toda a cidade dentro de uma lista de prioridades, mas que faça, porque está horrível a cidade aqui não tem menos que 60, 70 lâmpadas queimadas em toda a cidade. Então a prefeitura tem feito um desserviço à segurança pública. Ela, à margem da escuridão, está criando aí um monte de lugar para práticas de crime, de uso de drogas e afins. São só essas considerações. Continua a discussão, requerimento 11/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprova. Eduardo Delegacia. Aprova. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 11/2015, aprovado por 7 votos. Solicita ao secretário continua a leitura dos requerimentos. Requerimento número 12/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Inúmeras têm sido as reclamações
dos moradores da Granja Modelo quanto ao total abandono do bairro que se encontra tomado pelo mato. Essa vereadora por diversas vezes solicitou ao senhor prefeito providências em relação à área que fica ao lado do centro de lazer e como sempre nunca obteve uma resposta favorável ou concreta para viabilizar no local a revitalização dos lagos e a construção de uma pista de caminhada. A área está sempre tomada de mato e servindo para propiciar insetos, roedores e animais peçonhentos. Os moradores do bairro estão revoltados e constantemente têm reivindicado providências através de reclamações e fotos na internet. Essa vereadora, conforme se pode comprovar através de dezenas de requerimentos enviados ao Poder Executivo, está cansada de solicitar providências do senhor prefeito e não ser atendida. Parece que suas reivindicações sequer são analisadas e as respostas sempre presentes são: não podemos, não temos verba, não vamos realizar e prejudicado. Durante os 2 anos de mandato dessa vereadora, com certeza essas foram as palavras mais escritas pelo senhor prefeito nos requerimentos de sua autoria. Assim, ante todo exposto, requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Número 1. A possibilidade de realizar a limpeza e corte do mato que predomina toda a extensão do bairro, se 5 anos, se não por quê? 2. A possibilidade de se fazer um cronograma para a realização dessa limpeza quinzenalmente durante o período de chuvas e posteriormente mensalmente para que essa situação não perpetue, se 5 anos, se não por quê? 3. A possibilidade de revitalização e desassoreamento dos lagos e construção de uma pista de caminhada ao lado do centro de lazer, se 5 anos ocorrerá, se não por quê? 4. A possibilidade de construção de um ponto de ônibus, que já foi objeto de requerimento no final da rua Luz de Lima, esquina com a estrada Hélio Vanderlei Neto, vez que os munícipes aguardam o ônibus no local sob sol e chuva. Se 5 anos será construído, se não por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 20 de fevereiro de 2015, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Essa questão da Granja Modelo é mais uma questão que tem sido objeto de discussão por essa vereadora desde o início do mandato. O que acontece? Lá do lado do centro de lazer, existe uma área onde existiam 2 lagos super bonitos, que eram mantidos ali. Eu não sei por que as comportas desse lago foram abertas e ali se tornou um grande matagal. Quando a gente faz o requerimento para a prefeitura pedindo que se tome providência no sentido de cortar o mato, a prefeitura diz que ali é a área de preservação permanente, que ela tem que pedir licença para a CETESB, etc. e tal, só que ela também não faz isso, sendo que já existe um projeto lá, que foi aprovado inclusive em outra administração, de se fazer um lago, de se ativar novamente os 2 lagos ali e se fazer uma pista de caminhada em volta. O que nós temos lá agora? Um monte de mato, né? Sendo ali criadouro de animais peçonhentos, roedores, insetos. A população fica indignada, com razão, cobra de nós vereadores, com razão. Só que o que acontece? Nós vereadores, infelizmente, nós pedimos, falamos com o prefeito no sentido de auxiliá-lo, porque como nós estamos na rua e estamos recebendo os munícipes, a gente sabe o que está acontecendo na cidade. A gente anda pela cidade, a gente está na cidade. Então, o que acontece? A gente solicita para o senhor prefeito. E aí, o que a gente escuta? Como eu escrevi aqui no requerimento, não podemos, não temos verbas, não vamos realizar e prejudicado. Essas foram as palavras mais escritas nos meus requerimentos pelo senhor prefeito nesses 2 anos. Aí as pessoas falam assim: poxa, Ana Paula, você está insatisfeita? Eu falei: muito insatisfeita. Porque eu achei que quando eu viesse para cá, estando aí à frente com os munícipes, eu fosse ouvida pelo senhor prefeito, a população fosse ouvida pelo senhor prefeito. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo isso. E a situação do bairro Granja Modelo é de um abandono total, sim. Mas não por falta de requerimentos dessa vereadora aqui, porque são centenas, estão à disposição de todos os munícipes e todos aqueles que vêm aqui na sessão sabem que em todas as sessões são feitos requerimentos de minha autoria e que são lidos aqui depois com respostas negativas. Então, aqueles que acompanham o meu trabalho na Câmara sabem que ele tem sido árduo e honesto. E é assim que vai continuar até o fim.
Só que, infelizmente, estou muito insatisfeita com o prefeito da nossa cidade e principalmente com o filho dele, que é quem manda efetivamente no município. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 12/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 12/2015, aprovado por 7 votos a 0. Passamos agora ao tema livre, onde temos inscrito a vereadora doutora Ana Paula para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos assistem, se estiver funcionando, eu espero que esteja. O que eu tenho hoje para falar nessa tribuna é um desabafo muito grande a todos que nos assistem. Quando eu assumi o meu mandato como vereadora, eu achei, como disse há pouco, que seria ouvida pelo nosso prefeito, que as reivindicações da população que eu levasse até ele seriam atendidas. Foram centenas. Todas essas pastas aqui, olha, foram requerimentos ligados à área de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, e garanto para os senhores, 95% deles eu recebi um grande não. Então eu queria explicar para aqueles que nos assistem que a função do vereador, além de fiscalizar o prefeito, é propor requerimentos, fazer indicações, criar projetos de lei. Só que nós não podemos criar uma lei que gere custo ao prefeito, que onere os cofres públicos. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma lei para ele instituir uma farmácia lá no pronto-socorro, eu não poderia. Se eu quisesse fazer qualquer lei que ele tivesse que desembolsar algum valor, eu não poderia. Por exemplo, aqui, nesses requerimentos, como nós não podemos fazer um projeto de lei para incentivo fiscal, para que as empresas venham para o nosso município, porque nós sabemos que hoje em dia o desemprego aqui está muito grande, o que eu, como vereadora, tenho feito? Eu busco leis de incentivo fiscal em outros municípios, faço algumas alterações que eu entendo adequada e mando pronto para o nosso prefeito. Para quê? Porque tem que vir de lá, não pode sair daqui, porque é em relação a tributos, e tributos é de autoria somente do executivo. Então a gente manda o projeto pronto praticamente para ele como requerimento, pedindo que ele envie para nós. E o que a gente escuta? Não. A gente pede que faça algumas concessões aos funcionários públicos, porque nós não podemos fazer. E a resposta que a gente tem é não. Pede-se para instituir o sistema SESI de ensino nas escolas, e a resposta que nós temos é não. Pede-se para contratar médicos no posto de saúde, que hoje nós não temos pediatra, psicólogos, mãe que tem filho que precisa de psicólogo, sabe disso, não tem agendamento, nem para as crianças, nem para os adultos. Nós sabemos que a depressão é o mal do século, muita gente tomando remédio, Rivotril, antidepressivos, só que isso precisa de controle, precisa de psicanálise, e nós não temos. E esse pessoal carente fica à mercê, porque não tem para onde recorrer. Nós não temos lá o posto de saúde de Itararé, como eu disse há pouco no meu requerimento, abandonado. Tem um compressor de fazer inalação lá, que é só ativar para fazer a inalação das crianças, está lá abandonado, novinho. Não se tem a distribuição de medicamento lá no Itararé, não se tem a distribuição de medicamento no posto de saúde. Em Brigadeiro Tobias, se você vai lá no posto de saúde, você sai de lá com o medicamento na mão. Aqui, se você for no pronto atendimento, ou se você for no posto de saúde do Itararé, você sai sem o medicamento, e se for numa sexta-feira, você vai ter que aguardar até segunda
para vir buscar o medicamento para o seu filho no posto de saúde quando você achar. Porque muitas vezes tem falta de medicamento, que a gente recebe as reclamações aqui. Então, o que eu queria dizer para o munícipe é que, assim, ele não se revolte contra o vereador. Porque o vereador, muitas vezes, está cumprindo o seu papel, só que não é ouvido. Então, o que eu gostaria de lançar aqui hoje, nessa tribuna, inclusive, na internet essa semana, houveram muitas reivindicações em relação ao bairro Granja Modelo, falando que lá está um abandono, que o mato está por toda parte. E aqui, essa vereadora tem feito muitos requerimentos para que esse mato, para que a situação lá seja estabilizada, para que eles rocem, para que eles limpem. Só que a resposta que a gente tem é que não tem verba, que agora não dá para fazer. E aí o munícipe fala assim, poxa, eu votei na Ana Paula, eu confiei na Ana Paula, e agora? Agora, munícipe, eu queria dizer para os senhores que estão nos assistindo, que eu tenho feito o meu trabalho, mas infelizmente o Poder Executivo não tem feito. E eu não tenho como obrigá-lo a fazer. Eu não tenho hoje mesmo, lá no bairro Colibri, tem um senhor que não consegue sair da casa dele, porque a máquina passou, fundou tudo e ele está lá ilhado. O que acontece? A gente vai e pede para a prefeitura mandar a máquina para poder socorrer a pessoa. A estrada, que é a obrigação da prefeitura. E a gente não consegue atender. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores? Que o meu papel eu tenho desempenhado, mas infelizmente o nosso prefeito não tem. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, que vocês estivessem atentos às sessões da Câmara, que vissem todos os requerimentos que eu tenho feito e debatido aqui. A questão da reciclagem. Novamente, quinta, sexta e hoje elas estão sem material. Nós pedimos providências. Precisa fazer uma campanha de conscientização. Precisa pedir para as pessoas que voltem a reciclar. Por que as pessoas pararam de reciclar? Porque não tinha assiduidade. Um dia o caminhão passava, outro dia não passava, um dia quebrava. Não é culpa das cooperadas, elas não têm condições. Como que elas iam? O caminhão da prefeitura que ia, um dia o caminhão estava quebrado, outro dia o motorista não ia. E aí as pessoas foram deixando de reciclar. Reciclagem é renda para essas mulheres. O que custa nós separarmos a PET, a latinha, é dinheiro para essas mulheres. Então, assim, eu peço às pessoas que tenham consciência, que coloquem a mão na consciência mesmo, porque pagar a conta de luz, dar cesta básica, fazer favorzinho de levar o carro daqui para lá, isso não muda uma cidade. Nós precisamos que as pessoas enxerguem, que elas venham para a Câmara, que elas tomem atitude, para que a gente possa mudar a nossa cidade, senão ela vai continuar assim, por muitos e muitos anos. Então, eu lanço aqui hoje um desafio ao pessoal aí da Granja Modelo, que pode contar comigo. O desafio é mãos à obra. Se vocês quiserem, neste sábado, eu vou lá com vocês. Sábado e domingo, nós vamos roçar por conta própria. Eu vou levar uma pessoa da minha confiança, 2, 3, quando for preciso. Nós vamos roçar, vamos pintar as guias e vamos deixar a Granja Modelo de forma decente. É isso que nós vamos fazer. Se nós não podemos obter lá do Executivo, vamos nós. Eu estarei lá de botina com vocês. Se vocês quiserem, podem contar comigo. Vou precisar de vocês, porque sozinha não vou poder fazer isso. Mas nós temos lá um centro de lazer, nós temos lá uma associação de moradores de bairro, e eu estou disposta a fazer isso. Lanço aqui esse desafio, não só ao bairro Granja Modelo, mas quaisquer outros bairros do município que queiram participar. Pode me procurar. Mãos à obra. Estarei com vocês lá e vamos fazer com as próprias mãos. Já que nós não podemos contar com o Executivo, então vamos fazer nós. Não sei se vocês viram, mas existe uma cidade onde eles cansaram de pedir para o prefeito tirar o lixo que tinha na frente da casa deles. Era horrível. Pediam e o prefeito não fazia. Um dia, um senhor que morava olhou e falou assim, não, eu não vou mais morar aqui. Não dá, que horror, o que eu vou fazer? E conversando com outro vizinho, ele falou assim, vamos fazer o seguinte?
Vamos nos unir e vamos transformar esse lugar numa praça de reciclável. E eles fizeram isso. Hoje a cidade é visitada para conhecer aquela praça de reciclável. Então, vamos nos apoderar daquilo que nós temos, da força que nós temos, e vamos fazer com as próprias mãos. Se nós não podemos contar com o apoio de quem deveria nos dar, vamos fazer com as próprias mãos. Eu estou aqui me propondo, moradores da Granja Modelo ou de quaisquer outros bairros que quiserem o meu apoio, eu estarei lá com vocês. Se tiver que pintar, nós vamos pintar. Se tiver que pintar sarjeta, nós vamos pintar. Se tiver que cortar mato, nós vamos cortar. Mas nós vamos deixar a cidade bonita. São essas as minhas considerações. Agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa pelo meu desabafo, mas é que realmente a gente cansa de gritar, de falar e não ser ouvida. E nessa hora a gente precisa pôr para fora. São essas minhas considerações. Muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todo mundo. Obrigada. Passaremos agora ao tema livre. Temos inscrito o vereador Eduardo da delegacia para usar a palavra por 15 minutos com uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Ilumínio aqui presente e os que eventualmente nos acompanhem pela internet, boa noite a todos. A iniciativa da doutora no sentido aí de mãos à obra, né? Podia ser com as nossas mãos, o nome, teria nome bonito projeto, é uma ação louvável, só que temerária, porque do outro lado, na outra ponta, tem muito calhorda. Quando a senhora falava, eu pensava, ideia boa, para quem tem vontade, como a senhora tem, eu conheço. Só que no primeiro momento vai roçar um lugar que tem necessidade de autorização de CETESB, é perigoso denunciarem a senhora e ter que responder por um crime ambiental. Porque eu conheço o métier e como trabalham lá. Intervenção em via pública vai precisar obrigatoriamente de autorização do executivo. Por mais que a pessoa queira pintar a própria sarjeta, a gente já sabe como funciona, então tem que pensar nesses aspectos jurídicos aí para não tomar a famosa invertida, que é a especialidade da casa, a especialidade do prefeito, que não faz e não quer que faça. Então, boa iniciativa que eu entendo que seria interessante partir da população e no momento político que se encontra, Vossa Excelência tomar essas precauções aí para não sofrer nenhum embaraço jurídico promovido pela própria administração, que não faz e que pode ter certeza vai criar todos os problemas depois. Um exemplo prático disso é o projeto do Soldado Santos que a educação travou, denunciou o Ministério Público, e era um projeto muito bom. Isso foi o que a administração pública fez em relação ao Soldado Santos, que trabalhava com jovens, tirando da ociosidade, colocando num caminho bom, fazendo um trabalho preventivo. E o que ele ganhou da administração por fazer algo que a administração devia fazer? Uma denúncia no Ministério Público. Então, vale a pena ter esse cuidado. Essa questão que trouxe Vossa Excelência, vereadora, a tribuna, foi algo que também me incomodou, porque a gente que tem perfis públicos aí em rede social, também acaba sendo marcado e sendo cobrado por uma atividade que pode, obviamente, estar dentro do rol de atividades do vereador, no sentido de assessoramento ao prefeito, de indicar a ele: ô senhor prefeito, tem mato em tal lugar, tem buraco em tal lugar, esgoto correndo a céu aberto em tal lugar. E são feitas indicações por quase todos ou por todos os parlamentares dessa casa, só que o critério final é sempre do prefeito. Só que uma coisa que incomoda também é que hoje tem um cargo político do senhor prefeito, de alguém que ganha mais de 3 mil reais, que tem que circular a gigantesca cidade de Alumínio, que é uma cidade grande, que para a pessoa circular todos os bairros, imagino eu, deva ser como São Paulo, não dá para fazer, é inviável. Óbvio que estou sendo sarcástico. Uma pessoa não conseguir correr o trecho de uma cidade, do perímetro urbano numa semana, e no seguinte o perímetro rural, para ver quais que são esses problemas, e ganha para isso, que é diretor de divisão de limpeza urbana, ou não sei o nome do cargo, se teve alguma alteração, que é o seu Jeremias, porque aqui quando eu venho na tribuna, eu dou nome aos bois, eu não escondo aquilo que eu penso que eu quero falar, recebe um bom salário, por quê? Porque tem experiência na área? Não, porque apoiou o prefeito na última eleição.
Esse indivíduo que ganha para isso, ele não consegue falar para o prefeito aonde estão as defasagens do município? Esse indivíduo que não ganha pouco, que tem um salário muito maior de concursado, não consegue levar ao gabinete do Valdir as necessidades, não consegue ver onde tem mato. E a população tem que entender e tem que cobrar o senhor prefeito municipal. Porque se ela vier aqui, cada uma das reclamações, eu anotei aqui algumas que eu tenho que fazer. Hoje, por exemplo, me cobraram ali próximo da Antônio Dias, uma vala da Sabesp, que já tem mais de mês lá, está comemorando aniversário. Uma outra coisa que incomodou alguns munícipes, que a prefeitura efetuou uma notificação à igreja, São Francisco, para recolher uns copos aos fundos da igreja, que ficam lá e poderiam ser foco de dengue. Perguntaram para mim, será que notificou a CBA dos terrenos que tem fechado e tem entulho? Que a pessoa quer saber, notificou a igreja, notificou a empresa. Será que notificou as empreiteiras, num movimento de campanha para conscientizar o funcionário que sai para almoçar, pega o copo no comércio e joga no fundo da igreja? Será que notificou o próprio comerciante que dá esse copo descartável? Então eles querem saber até onde que a prefeitura faz. Para quem que vale essa notificação? Porque a gente sabe também que são para alguns. Um outro motivo também é de mão de direção do município, que não para. Então a gente recebe, esse aqui por exemplo não entrou na pauta, porque foi hoje que reclamaram, a gente vai fazer para a próxima sessão. Então tem indicação, tem requerimento, mas no fundo, tudo isso só depende de uma pessoa, que é do São José Aparecido Tiseu, que é ainda o prefeito eleito, não assumiu o mandato desde que ganhou a eleição, ele não assumiu o mandato. Quem assumiu o mandato foi o filho dele, Valdir Carlos Tiseu. Mas o prefeito eleito é o seu José Aparecido Tiseu, que parece muitas vezes estar mais preocupado como andam suas propriedades lá na cidade de Angatuba do que com a própria cidade de Alumínio. Então, a gente tem que ter esse critério, nós não, a população, de analisar o que o vereador faz. Falou bem a doutora Ana Paula, tem a capacidade de assessoramento, que é essa de indicar ao prefeito melhorias. Aqui mesmo, no final do ano passado, nós indicamos alguns projetos que poderia instituir, senhor prefeito: saúde na escola, contratação de médico pediatra no plantão, já que tem hoje aí R$1.700.000 aprovado aí por parte dos vereadores dessa casa. Contrata um pediatra em regime de plantão. Criança que chega doente lá, a mãe leva, recebe o atendimento clínico e ela vai procurar o pediatra. Ela vai ter um duplo atendimento, porque ela quer ver o filho dela ser atendido por um médico especialista no cuidado da criança. Então, se tem lá, já sai medicado, no próprio pronto atendimento, deveria ter uma farmácia que funcionasse no regime de plantão também. Lembrando, R$1.700.000 foram aprovados para a empresa terceira médica. Então essa é uma função, a de assessoramento. A função de fiscalização, ela é intrínseca à Câmara. É uma das principais funções do Poder Legislativo, muito embora esse direito tenha sido cerceado nessa casa. Nós começamos mal o ano. O prefeito pede aprovação de crédito, não indica que crédito que é, e o vereador aprova o crédito sem saber a que serve o crédito. Então, é relativa a essa capacidade de se fazer a fiscalização do Poder Executivo. Aqui mesmo foi aprovado nessa casa R$1.700.000 tido para a saúde, sobrando um montante de R$1.100.000 que ninguém sabe para que aprovou. Porque informação real do que, para que vai ser usado cada valor, ninguém sabe. Então, essa fiscalização subjetiva, além de subjetiva, ela não é 100% garantida. Então, cada vez mais, você vê o quê? Que as mãos dos vereadores estão amarradas. Aqui já uma vez sofremos vai aí para a parte da população, falando que a gente se faz de coitado, não é se fazer de coitado. O poder da caneta está na mão do prefeito. É ele que indica. A gente quer que ande as coisas do Poder Executivo. Mas quando o Poder Executivo não faz andar, aí as coisas ficam complicadas. Eu não consigo imaginar que numa cidade do tamanho de Alumínio, o prefeito não consiga conhecer o problema de cada um dos bairros que aqui tem. Tem um funcionário bem remunerado para fazer isso. Bem remunerado para fazer isso. Não é mal remunerado. Que tem um carro e um motorista à disposição para rodar todo o perímetro do município. Então vamos imaginar que não tenha feito, que ele comece a fazer esse trabalho amanhã.
para fazer o mapeamento da cidade. Se até sexta-feira ele não conseguir terminar o mapeamento da zona urbana da cidade, tem que ser mandado embora. Olha que estou dando prazo, hein? São 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta. Se até sexta-feira, às 16 horas, ele não conseguir, dentro da grande extensão do município, na área urbana, estou dando uma semana para urbana, depois ele parte para rural, ou pode começar pela rural e para urbana. Ele não conseguir fazer isso, manda embora, porque é impossível que não tenha um mapa de onde estão os problemas da cidade. E mais que ter esse mapa, ter a possibilidade de resolução. Vai ter agora, em breve, a festa do município de Alumínio. A gente vai, eu não vou mudar meu posicionamento, eu sou a favor, como fui no passado da festa, principalmente agora, que a gente já tem a informação que um dos shows vai ser inédito, nunca teve na cidade de Alumínio, Teodoro Sampaio novamente no município, show que não aconteceu. Então, quem não assistiu, pode ficar tranquilo e vir assistir. É inédito o show que vai ter aqui no município. Tem 200 mil reais, salvo engano, já preparados para aportar a festa, vai ter o baile da cidade. Então significa o quê? Dentro de uma lógica aí, que a crise do município acabou e que está tudo bem, está podendo gastar 200 mil, que ótimo, é muito pequeno perto do orçamento, poderia até gastar um pouco mais, fazer uma festa mais bonita, porque já está ruim o atendimento no pronto atendimento. Buraco não para de ter. Colocaram foto lá do asfalto da cidade, que virou febre na internet, falaram que são 50 tons de cinza, né? As várias cores de cinza do asfalto, que mostra assim, da cidade. Então, buraco tem. Já falei, qualquer hora, o prefeito vai responder aí por problema fonoaudiológico da pessoa que está aprendendo a falar, e vai no solavanco e acaba tendo uma dicção ruim. A prefeitura vai ser responsabilizada por isso. Então tem já esse problema. Saúde. Vamos ver. Esporte que não engata andar. Pífio, investimento que você tem em esporte no município. Então, se tem possibilidade de pelo menos fazer uma festa decente, que faça a festa decente. Eu queria só saber o tempo que eu tenho, por exemplo. Mais 4 minutos, então. Que se faça uma festa decente. Eu não vou aqui me opor à festa. É uma pena que pareça que vai ser aquele mesmo nível de festa que se fazia antes. A gente esperava um pouquinho mais, porque da época do prefeito que passou, com todos os erros que cometeu durante sua administração, mostrou que pelo menos festa sabia fazer. Fez 2 festas muito boas dentro da cidade. A gente espera que tenha uma festa boa, mas partindo do pressuposto que se vai comemorar o aniversário da cidade, fazer baile, fazer festa, contratação de show, aí na demanda de 60, 70, 80 mil reais, que é o valor que a gente imagina que seja do show, é pressuposto o quê? Que as coisas andam bem. Se as coisas andam bem, que roce todos os matos, que tape todos os buracos, que contrate médico, que faça o esporte andar. A gente vê equipe desportiva do município de Alumínio tendo que fazer rateio para pagar a taxa de arbitragem, o município sempre pagou. Vamos fazer um custo da taxa de arbitragem no ano para o município, 100 mil reais, para todas as equipes da cidade. Até vou sugerir através de requerimento que o prefeito poderia fazer uma lei instituindo que equipes com mais de 80% de atletas aluminenses têm isenção de taxa, com mais de 50% tem 50% da taxa paga, e que tiver mais atletas de fora da cidade, obviamente, não tem a taxa, para a gente fazer esporte para o município aluminense. Então você vê times às vezes que acabam desmontando, pessoas que têm uma atividade no domingo de futebol, de qualquer outro esporte, não tem porquê. Porque não tem o espaço e não tem arbitragem. Tem todo esse trabalho para pagar arbitragem. Então, que esporte é esse que anda? A gente vê projetos sendo pago e não sendo desenvolvido. A prefeitura continua pagando. Vai somar tudo que tem no final. Então, a gente espera o quê? Que as coisas andem, que a população entenda, que o vereador cobra o prefeito. E se eu deixo de cobrar, acredito que hoje é um benefício, porque se eu pedir uma intervenção, como eu vi a doutora fazendo, em prol do Granja Modelo, a gente vai estar atrasando em 3 meses o que eles vão começar. Porque, obviamente, eles não querem atender os vereadores que não constituem a base dele. Eu falei isso para eles lá, para os vizinhos, estão reclamando da luz, eu vou lá pedir, vou reclamar, vamos ver quando vai arrumar. Vai para o final da lista. Pedido do vereador de oposição é final da lista. Então a prefeita arruma lá na Vila Industrial, o cruzamento da Gabriel da Silva Dias, não vai, é o último lugar que ele vai arrumar. Não pensem, vocês, que a gente não vai, prefeituras, diretorias, buscar alternativas, buscar resultado, mas não é atendido, porque está proibido. Se o diretor atender determinados vereadores lá, no dia seguinte ele vai mandar embora. Então a gente tenta
tenta mesmo, acompanha aqui o trabalho da vereadora, veja os requerimentos que tem aqui, não são poucos, eu tenho os meus também, não na mesma quantidade, mas a gente sabe que é difícil, as respostas são não, não e não, e quando não é não, eu não sei. São essas as considerações. Não mais nenhum vereador inscrito, passaremos então ao intervalo regimental. Pois não, vereador? Que seja suprimido o intervalo regimental e passemos direto à ordem do dia. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Augusto Canto. Então, passamos direto à ordem do dia, onde temos discussão única do projeto de lei 51/2014, que dispõe sobre a revogação total da Lei Municipal 1583, de 16 de abril de 2012. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura da mesma e seus pareceres. Alumínio, 13 de novembro de 2014. Mensagem 51/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada deliberação dessa deliberação em curso do projeto de lei 51/2014, que trata sobre a revogação da Lei Municipal 1583, de 16 de abril de 2012. Tal revogação busca atender ao princípio da estrita legalidade e da moralidade administrativa, eis que a Lei Autorizativa número 1583, visando a futura doação de área, foi promulgada em ano eleitoral, ato que encontra a vedação no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, além do que a empresa beneficiária deixou de atender as determinações constantes da Lei Municipal 822/2004, bem como da própria Lei Autorizativa em seu artigo 2º e incisos, a qual se pretende revogar. Sabe-se que a concessão do benefício nasce através do atendimento à Lei Municipal 822/2004, sendo que para tanto deveria a empresa interessada protocolar requerimento, fazendo constar uma série de documentos previstos no artigo 4º da lei ora mencionada. No entanto, a empresa interessada deixou de apresentar alguns desses documentos, os quais eram obrigatórios. Artigo 3º. A concessão do benefício previsto nesta lei obedecerá ao seguinte rito. Inciso 1. A apresentação de requerimento pela interessada ao prefeito municipal, instruído com os documentos e informações constantes do artigo 4º da presente lei. Artigo 4º. O requerimento de que trata o artigo anterior será instruído com os seguintes documentos e informações. Assim, a falta de qualquer um dos documentos elencados acarreta na irregularidade administrativa do futuro benefício, o que reflete no projeto de lei que redundou na lei municipal que se pretende revogar. Pela ordem, senhor presidente. 5 minutos com a parte. Eu peço que o secretário leia próximo ao microfone, para que inclusive saia na gravação, que estão tendo dificuldade para gravar. Vereador Geraldo, eu peço só que puxe o microfone mais para próximo da boca, para que possa se escutar melhor. De outro giro, houve também a supressão de atos administrativos obrigatórios que condicionam o envio do projeto de lei. O já mencionado artigo 3º da Lei Municipal 822, ao tratar do rito a ser seguido pelas partes, administração e empresa interessada, faz constar. Artigo 3º. A concessão do benefício previsto nessa lei obedecerá ao seguinte rito. Inciso 2. Encaminhamento do pedido ao Conselho Municipal Industrial para apreciação da regularidade formal e do mérito do pedido, sem termos emissão de parecer sobre o seu deferimento no prazo máximo de 30 dias. Inciso 3. A apreciação do parecer do Conselho Municipal Industrial pelo prefeito para acolhimento e homologação e, se deferido o pedido, elaboração e remessa de projeto de lei à Câmara Municipal. Como se verifica, o envio do projeto de lei está condicionado à emissão de parecer pelo Conselho Municipal Industrial, aprovação e homologação pelo prefeito, atos administrativos estes que não ocorreram. Dessa forma, estando a administração pública vinculada ao princípio da estrita legalidade e moralidade, e considerando ainda a existência da Lei Municipal nº 822/2004, que obriga a observação de determinados ritos e atos administrativos a serem praticados e que não foram verificados, necessário se faz a revogação da presente lei municipal. Não bastasse isso, tem-se ainda que a empresa deixou de cumprir as determinações constantes da Lei Autorizativa nº 1583, uma vez que não houve até a presente data
qualquer apresentação de projeto definitivo dentro do prazo ali estabelecido, e nem mesmo o cumprimento total das obrigações da Lei Municipal 1583. Por fim, há de se destacar que não há nem mesmo provas do cumprimento das obrigações previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 do artigo 2º. O próprio artigo 2º em seu caput é claro quanto à necessidade do cumprimento das obrigações previstas nos incisos para a concessão e manutenção do benefício autorizado. Por fim, nota-se que não há qualquer documento jurídico hábil a comprovar a dotação, sendo que a lei apenas autorizou a doação, mas não concretizou a mesma. Sabe-se que a doação apenas se afeiçoa com a escritura pública, consoante artigo 541 do Código Civil. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A lei só em si não poderia doar imóvel, porque essa matéria, contrato de doação, é civil e é disciplinada nos artigos 583 a 544 do Código Civil. Nesse ponto, o Código estabelece que a doação é um contrato pelo qual alguém transfere bem a outrem, que o aceita. O contrato, no caso presente, é a escritura pública de doação, que deveria constar todos os encargos do donatário, que constituem as condições da doação sob pena de nulidade do ato. Justifica-se, portanto, a revogação. Certo que o senhor diz, no autoatendimento, ou melhor, no autoentendimento acatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, José Aparecida Tizeu. Projeto de Lei número 51/2014, dispõe sobre a revogação total da Lei Municipal 1583, de 16 de abril de 2012. O Prefeito Municipal de Alumínio, nos usos das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 1583, de 16 de abril de 2012. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições de contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de novembro de 2013. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Senhor Presidente e senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de proposta de revogação de lei municipal especificada, ou seja, a Lei Municipal 1583/2012. A matéria veiculada na lei citada foi a concessão de benefícios previstos na Lei Municipal 822/2004. Sustenta o senhor Prefeito, na mensagem que caminhou o projeto de lei, ter ocorrido ilegalidade na concessão dos benefícios e por isso propõe revogação. No entanto, entendemos que se há a citada ilegalidade realmente, porque no momento não afirmamos nem existir nem inexistir, pensamos também que isso seria objeto, então, de anulação. E, na hipótese de lei, seria o caso de proporção de inconstitucionalidade por vício formal. Mas nem é esse o caso, pois, segundo relata o senhor Prefeito, esse suposto vício seria de natureza administrativa, pois teria ocorrido em âmbito interno do Poder Executivo, antes mesmo do encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo. Assim, no âmbito da teoria dos atos administrativos, a administração pode revogar o ato pelo mérito, analisando-o no âmbito da sua conveniência e oportunidade, mas deve anular o ato ilegal, que tenha violado o ordenamento jurídico. Em qualquer das hipóteses, entretanto, em processo administrativo especificamente instaurado para tanto, é essencial a concessão da oportunidade do contraditório e da ampla defesa ao administrado conforme inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, ao prever que será assegurado esse direito aos litigantes, aqueles que tenham um litígio em âmbito do processo judicial administrativo. Ora, a empresa beneficiária necessariamente deve ter a oportunidade de manifestar-se acerca do assunto, e não há informação da doação desse procedimento administrativo pelo Poder Executivo. Assim, nos parece que, não havendo extração desse processo administrativo, pretende-se combater um suposto vício certamente com outro vício, que é a ausência do contraditório e da ampla defesa. Além disso, se comprovado que a empresa beneficiária agiu de boa-fé, se não teve participação efetiva na composição do ato supostamente viciado, isso ensejaria a ela a possibilidade de pleitear a indenização por eventuais prejuízos com a revogação da lei ora atacada. Por isso, na teoria dos atos administrativos, grande parte dos doutrinadores admite a hipótese da convalidação do ato administrativo. Ou seja,
Se houver possibilidade de correção do ato, especialmente quanto aos aspectos formais, deve a administração pública buscar essa correção. Somente nas hipóteses em que o ato for absolutamente nulo, isso não será possível. Diante disso, segundo afirma a mensagem, trata-se de hipótese de vício de forma passível, teoricamente, do processo de correção por meio da convalidação. Fica a dúvida se isso foi ao menos tentado no processo administrativo, cuja existência já manifestamos nosso entendimento na sua necessidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua clássica obra sobre direito administrativo, ensina o seguinte acerca da convalidação. A convalidação é o suprimento da inviolabilidade de um ato com efeitos retroativos. Esse suprimento pode derivar de um ato de administração ou de um particular afetado pelo provimento viciado. Quando promana da administração, esta corrige o defeito do primeiro ato mediante um ato segundo, o qual produz de forma consoante com o direito aquilo que dantes for efetuado de modo dissoante com o direito, mas com uma particularidade. Seu alcance específico consiste precisamente em ter efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao ato inválido para legitimar seus efeitos pretéritos. A providência corretamente tomada no presente tem condão de valer para o passado. As asserções feitas estribam-se nos seguintes fundamentos. Dado o princípio da legalidade, fundamentalíssimo para o direito administrativo, a administração não pode conviver com relações jurídicas formadas ilicitamente, donde é dever seu compor a legalidade ferida. Ora, tanto se recompõe a legalidade fulminando um ato viciado, quanto convalidando. É de notar que essa última providência tem ainda, em seu abandono, ou melhor, em seu abono, o princípio da segurança jurídica, cujo relevo é desnecessário encarecer. Ressalte-se que a Prefeitura também poderá ingressar com ação judicial requerendo a revogação da doação em caso de descumprimento pelas empresas dos encargos previstos em lei conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios. Processo APL 615-18-10-82-652-SP 000-615-18.2010.8.26.0526. Relator Reinaldo Miluzzi. Julgamento 22/10/2012. Órgão julgador, 6ª Câmara de Direito Público. Publicação 24 de outubro de 2010. Ementa. Bem público, município de Salto, doação de imóvel com encargos in exclusão pela donatária dos encargos consistentes na instalação e funcionamento de uma unidade industrial no imóvel. Não ocorrência de causa impeditiva do cumprimento, revogação da doação, reversão do bem ao patrimônio público, sentença de imprudência, recurso provido. Processo APL 60628200.882 60073, São Paulo. Relator Peirete de Godoy. Julgamento 4/5/2011. Órgão julgador 13ª Câmara de Direito Público. Publicação 4/5/2011. Emenda. Doação de bem público municipal, instalação de indústria, revogação por descumprimento de encargo, prescrição afastada donatária que não comprovou plena atividade industrial no período de 10 anos após o início operacional, não atendido o interesse público, revogação da doação e reversão da propriedade ao município que se decreta a sentença reformada, recurso provido. E para finalizar, a própria Câmara Municipal de Alumínio instaurou comissão especial de inquérito, cujo objeto de investigação é justamente essas concessões de benefícios às empresas. Assim, caso aprovadas as leis revogadoras desse benefício, a comissão mencionada evidentemente perderá seu objeto. Portanto, opinamos pela legalidade do projeto de lei apresentado pelo senhor prefeito nesta oportunidade, pois a ausência do processo administrativo, a não tentativa de convalidação do ato administrativo que procedeu ao encaminhamento do projeto de lei, que concedeu os benefícios, finalmente, a possibilidade de ajuizamento de ações judiciais, pleiteando indenizações, especialmente por benfeitorias realizadas em áreas doadas, nos geraria precatório em desfavor do município de Alumínio. Salve o melhor juízo, ao nosso parecer, no domingo 19 de novembro de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico.
Parecer 116/2014 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 51/2014. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina por normal tramitação. Quanto ao método, cabe ao Supremo Plenário. Parecer, salvo juízo, sala das comissões 20 de novembro de 2014, Augusto Canto, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Eu peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido da vereadora doutora Ana Paula de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido da vereadora doutora Ana Paula de suspender a sessão por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Raimundo Azevedo. Presente. Geraldo Atleta, presente. Augusto Canto. Presente. Renatinho. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Pois não, vereador. 5 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Delegacia de retirar o projeto 51/2014 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Delegacia de retirar o projeto 51/2014 por uma sessão. Em razão do adiamento, fica bloqueado o restante da pauta. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.